Hoje o dia em Brasília começou agitado, com três assuntos que estão dando o que falar. Uma possível decisão envolvendo Jair Bolsonaro e uma movimentação importante do ministro André Mendonça e também um alerta sobre uma possível paralisação dos caminhoneiros. Mas antes, como sempre, já quero convidar você a se inscrever no canal, dar uma conferida aí para ver se você já é inscrito, deixa o seu like, prepara aquele comentário afiado e também compartilhe o vídeo para que outras pessoas que precisam descobrir essas barbaridades que está acontecendo no meio da política abram seus olhos. Então vamos lá para o primeiro assunto. Bomba, Gonê acaba de pedir a prisão domiciliar do Bolsonaro. Deu um parecer nesse sentido e eu vou te contar agora quais vão ser os próximos passos e o que muito provavelmente vai decidir o Moraes sobre esse caso. Algo que deve acontecer nas próximas horas ou no máximo em 2 dias. Eu sou André Marcílio, advogado, comentarista jurídico. Veja bem, em primeiro lugar, qual é o passo a passo? O Gonê dá o seu parecer e o parecer dele vai ao Moraes. O Moraes, então, decide aquilo que ele vai fazer com o Bolsonaro. Se vai mantê-lo preso, onde já estava, ou se vai remetê-lo a uma prisão domiciliar humanitária. A tendência, meus amigos, é que o Bolsonaro seja remetido para casa, seja enviado para casa. Ah, mas isso é a sua opinião? Não, isso é uma análise. Veja, qual é a questão aqui? O Gonê, primeiro que nunca é perguntado sobre nada. O Moraes se acostumou a ignorar a PGR e o Gonê, dar suas decisões sem perguntar nada para ninguém. Todo mundo sabe disso. Agora ele perguntou para o Gonê. Segundo, o Gonê não é uma pessoa que confronte o Moraes. O Gonê não confronta, aliás, ninguém. Alguém me disse outro dia, o Gonê se comporta de forma cúmplice, vamos dizer assim, em relação ao STF. Não é verdade. O Gonê se comporta de uma forma servil em relação ao STF. Cúmplice está no mesmo patamar, servil não está. E o Gonê não está. Ele é hoje uma pessoa que serve. É lamentável dizer isso, mas é isso que é verdade. Serve aos ministros do STF, a quem ele deveria, inclusive, fiscalizar nesse caso master. Mas o ponto é o seguinte, o Gonê jamais daria uma decisão contrária ao Moraes, jamais o Gonê daria uma decisão que exporia o Moraes. E se por acaso a gente tivesse, como tinha até agora, o Moraes querendo manter o Bolsonaro preso, muito, mas muito difícil pensar que o Gonê iria constranger o Moraes com um parecer dizendo que o Bolsonaro deveria ir para casa. O Gonê não faria isso. Portanto, se o Gonê disse que é para o Bolsonaro ir para casa, é muito provável que o Moraes pediu que o Gonê dissesse isso no seu parecer. É muito provável que o Gonê tenha conversado com o Moraes sobre o que ele decidiria nesse parecer antes de o dar. Então, meus caros, o ponto é o seguinte, nunca o Gonê é acionado pelo Moraes, agora foi. O Gonê nunca confronta-se com os ministros. Agora, em tese, confronta-se, porque pede que o Bolsonaro vá para casa e até então o Moraes estava decidindo para que o Bolsonaro permanecesse preso. Se o Gonê deu esse parecer, é provável que eles tenham conversado e é muito provável que a decisão do Moraes seja no sentido de remeter o Bolsonaro para uma prisão realmente domiciliar. E aí o Gonê serve como uma espécie de âncora, o Gonê serve como uma espécie de reforço para o Moraes, para que ele dê essa decisão de remeter o Bolsonaro para casa. É o seguinte, né? O Moraes estava decidindo assim, vai preso, deve ficar preso. Como é que ele muda de uma hora para outra? Opa, aí ele precisa do Gonê. E aí vem a decisão do Gonê, dando a possibilidade do Moraes falar, bom, eu repensei porque teve um parecer da PGR, teve um parecer do Gonê que me trouxe novos elementos e agora eu decido em favor do Bolsonaro ser remetido, ser encaminhado para casa. Portanto, é a âncora que o Moraes precisava para mudar de ideia, para mudar de opinião. Repito, muito provavelmente o parecer do Gonê é um parecer combinado com o Moraes. E se é combinado, a decisão que a gente vai ter nas próximas horas, nos próximos dias, é de o Bolsonaro ser enviado, encaminhado para casa. Isso não é humanidade do Moraes. Isso é pressão da opinião pública, é pressão dos próprios ministros do STF que estavam já há bastante tempo forçando o Moraes a dar essa decisão. Porque se o Bolsonaro fosse remetido para a prisão, é capaz da vida do Bolsonaro se acabar na prisão. E aí, isso seria mais um escândalo, para além de todos os outros que o STF já está enfrentando. Seria mais uma crise dentro de um STF que já está
completamente destruído pela crise do Banco Master. Por isso a pressão no Moraes para que ele mudasse de ideia e encaminhasse o Bolsonaro para casa. Repito, muito provável que seja isso que vai acontecer nos próximos dias e nas próximas horas. Claro, o Bolsonaro encaminhado para casa será calado e silenciado da forma que o Moraes puder, porque o Moraes não quer mesmo que o Bolsonaro tenha qualquer tipo de possibilidade de influenciar nas eleições desse ano. Virá com 1 milhão de cautelares para que ele não se manifeste, não fale, etc, etc. Mas, pelo menos, terá sua vida resguardada dentro da sua casa. Vamos aguardar a decisão do Moraes, torcendo para que essa minha análise esteja correta. Vitória! A investigação do Lulinha vai continuar. André Mendonça deu 48 horas para Alcolumbre prorrogar a CPMI do INSS e se ele não fizer, ela vai se autoprorrogar. Cheque mate. Então, meu bom dia para você com esta notícia aqui excelente. O ministro André Mendonça ele determinou a prorrogação da CPMI do INSS e deu 48 horas para Davi Alcolumbre cumprir a decisão. Isso, gente, é uma vitória da justiça, é uma derrota do governo Lula, que queria enterrar a CPMI para esconder, para enterrar o escândalo do INSS. Eu vou te mostrar agora o que foi que o Mendonça decidiu, por que isso é devastador para o PT e o recado que Mendonça mandou para quem tentou bloqueá-lo. Entre nós, Davi Alcolumbre. Primeiro, olha aqui comigo a decisão. O Mendonça deu 48 horas para Alcolumbre ler o requerimento da prorrogação da CPMI. E se Alcolumbre não fizer, hein, Deltan, acontece o quê? Dá uma olhadinha aqui, ó. Aspas do ministro. Em caso de inércia, quanto a esse cumprimento do prazo de 48 horas, a presidência da CPMI do INSS estará imediatamente autorizada a prorrogar o funcionamento regular da CPMI. Ou seja, Mendonça brindou, garantiu a prorrogação. Alcolumbre lê e prorroga. Alcolumbre não lê. Aí o presidente da CPMI prorroga direto. Não tem escapatória. E olha aqui o argumento técnico do Mendonça que é incorrigível. O reconhecimento do direito da minoria parlamentar de instalar uma CPMI produz a conclusão de que a mesma minoria também possui o direito de decidir se haverá ou não a prorrogação. Aqui, gente, a lógica aqui é muito simples. É irrefutável tecnicamente. Se a minoria ela pode criar uma CPMI, se ela tem esse direito, é evidente que ela pode prorrogar. Tem um brocardo latino que é muito usado em direito que diz o seguinte: a maiore ad minus, que significa o seguinte: quem pode o mais, pode o menos. Ou seja, se a minoria ali da CPMI, se a minoria do Congresso, se a minoria dos parlamentares tem um direito de instalar a CPMI, o que é o mais, eles também têm o direito de prorrogar, o que é um ato menor do que instalar. E por que isso é devastador para Lula e para o PT? Porque a CPMI do INSS está investigando o maior esquema de desvio das aposentadorias da história. E o filho do Lula, o Lulinha, ele está no meio. Está envolvido até o pescoço. E aí o governo queria enterrar a CPMI antes que mais escândalos viessem à tona em plena campanha eleitoral, em ano eleitoral. E Mendonça disse, nananina, não, aqui não. A CPMI continua, porque é a coisa certa a fazer. E agora vai ter mais tempo para investigar, para ouvir testemunhas, para quebrar sigilos e para descobrir tudo sobre o esquema que roubou dos aposentados. Gente, o Alcolumbre está em pânico. Olha aqui o que a reportagem revela. Contrário a estender a CPMI, Alcolumbre deixou claro aos parlamentares que, se dependesse dele, o colegiado encerraria os trabalhos no próximo sábado. Mas que bom que não depende de Alcolumbre, mas sim do ministro André Mendonça, que mais uma vez fez o que é certo. E tem mais, Alcolumbre está agora aprovando do próprio veneno, olha isso aqui. Alcolumbre tem boa relação com muitos ministros do STF, mas não é próximo do Mendonça. Em 2021, ele segurou por mais de 4 meses a sabatina do ministro. E olha aqui o recado que o André Mendonça mandou lá naquele evento, naquela palestra lá na OAB. Eu publiquei um trecho relevante disso aqui no sábado. Se perdeu, olha lá, foi magistral a palestra do ministro André Mendonça. E olha o recado que ele mandou lá nessa palestra na sexta-feira. Tinha gente poderosa
mais poderosa do que eu, que não queria que eu avançasse. Ele está falando quando ele foi indicado pelo presidente Bolsonaro para o Supremo e que tinha gente poderosa, aqui Alcolumbre, nas entrelinhas, que queria barrar ele. E aí, a conclusão que ele tira disso é: saiba o momento certo de agir. Por quê? Porque se ele pressionasse o Senado antes de marcar da sabatina, ia aumentar a força contra ele. Mas ele esperou marcar a sabatina e esperou o momento certo de agir. Mendonça aqui está lembrando Alcolumbre. Olha, Alcolumbre, você tentou me bloquear em 2021, segurou minha sabatina por 4 meses, mas eu avancei. E agora sou eu que decido sobre a CPMI. Cheque mate, Alcolumbre. Parabéns, ministro André Mendonça. Mais uma vez, o senhor honra a confiança do povo brasileiro, o senhor honra a Constituição, honra a justiça e não se curva a pressões políticas. E você que está aqui, me conta aí nos comentários se comemorou essa vitória do Mendonça? Primeiro, gente, surgiu a informação de que a Procuradoria-Geral da República teria emitido um parecer relacionado à situação de Jair Bolsonaro. Segundo análises de comentaristas jurídicos, esse parecer pode influenciar uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, que ainda deve definir os próximos passos do caso. E é importante lembrar que nesse tipo de situação, o parecer não é a decisão final. Quem decide é o Supremo. Mas, ao mesmo tempo, outro assunto que movimentou Brasília foi uma decisão do ministro André Mendonça, envolvendo a CPMI do INSS. De acordo com informações divulgadas, foi estabelecido um prazo para que o Senado se posicione sobre a continuação dessa comissão. Essa situação é importante porque a CPMI, gente, tem como objetivo investigar possíveis irregularidades relacionadas ao desconto em benefícios dos aposentados. Mas só que enquanto isso, fora de Brasília, cresce a preocupação com uma possível paralisação dos caminhoneiros. Representantes da categoria afirmam que ainda aguardam decisões concretas sobre questões como custo do frete, preço do diesel e cumprimento de regras já existentes. Segundo eles, caso não haja avanço, pode haver mobilização. O que acende, né, gente, um alerta que o transporte rodoviário é essencial para o abastecimento do país. Aí a gente acaba ficando com medo sem saber o que fazer. Chicão, me diz, vivendo o compasso de espera, qual é o momento dos caminhoneiros hoje? Você que representa essa União Brasileira dos Caminhoneiros, Chicão. A gente está na expectativa que a partir agora dessa semana, né, iniciou ontem, na segunda-feira, a gente está fazendo levantamento por todo o Brasil para ver se a coisa já começou a rodar do jeito que tem que ser. Mas até agora não percebemos mudanças, ou seja, os documentos fiscais continuam sendo, o governo federal assegurou que isso não aconteceria. No entanto, o governo federal pediu, né, uma semana de prazo, então a gente está respeitando isso, e embora muitos digam que já tem tudo alinhado e acertado, não tem nada acertado. Nós continuamos pagando caro disso, nós continuamos sem receber o que está estabelecido por lei. As leis, elas podem ser discutíveis. Se está certo, se está errado. Agora, é uma lei que tem que ser cumprida, porque a lei que nos afeta, que nós somos obrigados a cumprir, o governo federal, através da Polícia Rodoviária Federal, faz valer. Né? Então, nós estamos numa expectativa boa, apesar de que semana aí foi vinculado nas redes, aí, fizemos o acordo, os representantes estiveram no palácio lá, com ministros, mas não tem nada acertado. O acordo só existe a partir do momento que ele é efetivado, a partir do momento que ele é cumprido. E até agora, hoje, terça-feira, né, 24, se não me engano, 24 de março, as coisas não começaram a acontecer ainda. Então nós estamos realmente numa expectativa de que as coisas, no mínimo, sejam feitas de acordo com o que é definido em lei. Nós temos a lei do piso mínimo de 2018, até hoje não entrou em vigor. Agora vem um decreto para complementar essa lei, e nós esperamos com ansiedade que isso aconteça, porque, como eu disse numa entrevista passada, nós não temos tempo para resolver nosso problema, nós precisamos da solução do nosso problema para ontem. Ou o Brasil entende a necessidade do modal rodoviário e dos caminhoneiros, ou infelizmente esse país vai sucumbir, porque apesar de ter algumas lideranças aí dizendo que fizeram um acordo para mim só existe quando ele é efetivado, acordo para mim só existe quando nós sentimos na prática. Que mais um papel? Nós temos papel assinado com o governo, decretos e leis desde 2001 e nada é cumprido, 2007, 2015, 2018 e fica tudo por isso mesmo. Eu gostaria que você explicasse para a gente, até eu conheço um pouco dessa realidade em função da história do meu pai, que foi caminhoneiro e tinha um graneleiro, levava 27 toneladas na época, ele tinha um 124, um bicudinho, 124 ali em 99 e tal, e foi até meados de 2000 com o seu caminhão e depois desistiu
dessa vida, porque já estava também no final da sua jornada profissional em função da idade e pelas dificuldades que já enfrentava lá atrás, no início dos anos 2000. Chicão, queria entender o seguinte, o que é esse piso mínimo? O que garante esse piso mínimo para a gente explicar para a audiência? É o peso, é o pago pela tonelada? Como é que está sendo calculado isso hoje, Chicão? Por quê? A gente tem no meio disso tudo um óleo diesel que subiu, disparou, a gente tem o preço do pneu, que está indexado ao petróleo, que depende do petróleo para ser produzido pneu, a gente tem a questão do pedágio, né, que eu chamo de roubágio, né, que a coisa está feia, a gente sabe disso, e a manutenção do caminhão, além das contas do caminhoneiro. Como é que está sendo essa história do piso mínimo hoje e o que significa isso no transporte da carga no Brasil, Chicão? Olha, amigos, né, quem é do setor sabe exatamente o que é um piso mínimo, mas assim, a grosso modo, para a tua audiência saber, o piso mínimo é uma fórmula de cálculos que ela compreende número de eixo do caminhão, distância percorrida, tipo de carga, né, se é carga geral, se é fracionada, se é líquida, se é sólida. Então são diversas fórmulas, seria difícil para mim colocar para vocês entenderem, mas de uma maneira geral é o seguinte, o piso mínimo foi elaborado pela Exalc, né, foi elaborado por uma comissão de economistas aí que calcularam o custo mínimo do frete. Por exemplo, eu não posso carregar um frete que, por exemplo, eu vou gastar R$1.000 de despesa e carregar ele R$800. Isso aí, muitos dizem assim, mas ele é mercado, lei da oferta e da procura. Hoje nós temos uma demanda baixa de cargas. A economia do Brasil, todos sabem que não vai bem. Então, em função da demanda baixa de cargas, temos uma oferta grande de caminhões disponíveis. Mas o que é o piso mínimo? O piso mínimo é para garantir que no tempo das vacas gordas a coisa anda e no tempo das vacas magras não morre. Afinal de contas, o trabalhador brasileiro tem o salário mínimo. E por que a nossa categoria, por exemplo, tem que fazer um frete a R$800 quando o meu custo é R$1.000? Eu estou falando de maneira figurativa, mas para que seja fácil compreensão. E existe esse piso mínimo, é uma tabela que ela compõe diversos cálculos. Você frisou a questão do pedágio. O pedágio, existe uma lei definida do embarcador assegurar o pedágio. O pedágio é uma coisa, não tem nada a ver com o frete. O pedágio não tem a ver com o piso mínimo. O piso mínimo calcula basicamente a despesa do caminhão, onde entra esses insumos que você citou, diesel, combustível, né, o pneu, alguma coisa da manutenção. Então, se nós não temos um mínimo de garantia, muitos aí não defendem o piso mínimo, porque, principalmente as transportadoras, né, que elas não têm frota suficiente, elas fazem um contrato lá para pegar 100 carga e só tem 10 caminhões. Aí ela precisa contratar 90 caminhões autônomos. Aí ela não quer pagar piso mínimo, mas no CIOT dela, no documento MDF dela, está lá o valor da prestação de serviço para o grande embarcador, dentro do que estabelece a lei. Mas ela quer repassar para nós abaixo do piso mínimo. Agora, Chicão, no meio disso tudo, o que eu venho defendendo já há bastante tempo, a paralisação dos caminhoneiros é pelos caminhoneiros. A paralisação da categoria é pela categoria. É fundamental, entendemos, que não é pela liberdade. Eu estou repetindo, viu, Chicão, óbvio, porque a audiência rotativa do rádio, do YouTube, né, me exige repetir o óbvio ou repetir alguns assuntos aqui. Mas é muito importante que todos entendam que não é uma paralisação pela liberdade do Bolsonaro, não pela liberdade, pelo impeachment. Não tem nada a ver. É tudo que está acontecendo agora é pela categoria. E nós precisamos entender que é a categoria que transporta o Brasil. O Chicão foi muito feliz semana passada aqui, quando ele disse o seguinte: o agro é a locomotiva do Brasil? Sim, o agro é a locomotiva do Brasil. Só que, para chegar o trator, para chegar a colheitadeira, para chegar o insumo, para chegar o fertilizante, para chegar a semente para o agro, a gente depende do caminhoneiro, do caminhão transportando isso. Então, que fique muito claro, a pauta do caminhoneiro acaba se transformando numa pauta para nós, porque se o caminhoneiro parar para o Brasil, nós temos um momento hoje de conflito no Oriente Médio que compromete o abastecimento de combustível, ao mesmo tempo a disparada dos preços, e nós temos o risco de uma paralisação da categoria que pode prejudicar todo mundo. De uma vez por todas, precisamos entender, não é um problema do caminhoneiro, é um problema do Brasil, porque inevitavelmente isso vai refletir na gôndola do supermercado. O preço do arroz vai disparar, o preço do óleo de cozinha vai disparar, por quê? Não vai ter quem transporte, o óleo diesel subiu.
Então nós precisamos entender que o problema do caminhoneiro, isso não é discurso demagogo, não, populista em hipótese alguma, é realidade. O problema do caminhoneiro é um problema do Brasil. É por isso que a gente está preocupado aqui, viu, Chicão? Pois é, gente, ou seja, o cenário atual mistura decisões judiciais, disputas políticas e pressões de setores importantes da economia. Agora, o que resta é acompanhar os próximos passos e entender como essas situações vão se desenrolar nos próximos dias. E eu quero saber de você, qual desses assuntos mais te preocupa hoje? Comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo para que mais pessoas entendam o que está acontecendo no nosso Brasil. Conta tudo.